A Paróquia do Divino Espírito Santo apresenta a Palavra de Deus com Padre Rosenildo Pereira. A palavra, tem muita gente precisando escutar. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhes disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E conversando com Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com ele. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, Lucas, neste Evangelho, nos quer levar a uma forma de presença de Jesus, não uma forma física, mas um Jesus que mostra sinais. Jesus está presente na palavra. O encontro com ele não se dá com milagres, teofanias, coisas grandiosas que poderia satisfazer o desejo da multidão, dos discípulos,
alguns fenômenos extraordinários, mas ele está na palavra que esse desconhecido explica aos discípulos. Recordando a Escritura, é que Jesus nos conduz à compreensão de tudo o que aconteceu, do misterioso desígnio, da salvação. Aqui Jesus explica na palavra a salvação que vem de Deus. E também nos explica que a cruz não é uma derrota, uma catástrofe, mas é o caminho necessário para a salvação. Esta palavra de consolação e esperança ressoa na igreja ainda hoje, especialmente nas nossas celebrações na Eucaristia. Cristo está presente também, de modo especial, no partir do pão. Na Eucaristia, Ele pega, abençoa, reparte. E é nesse momento que os discípulos reconhecem e lembram que o coração ardia. Nosso coração ardia. Nós estamos no ano vocacional que diz coração ardente, pés a caminho. Também a nossa relação com Cristo ressuscitado não se dá no ver, no tocar, porém se dá no ouvir a palavra, no colocar em prática a palavra e na refeição da Eucaristia, no testemunho de Deus. Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. E uma boa semana, uma boa oitava da Páscoa que estamos vivendo. Deus abençoe, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.